Vou compartilhar com vocês aqui da palavra de Deus. Vou falar um pouco da ressurreição de Jesus, que é ali da crucificação. 3 mortos e 2 ressuscitou. Vou estar lendo aqui quando Jesus pregava o evangelho, está lá em Mateus, versículo 4, verso 23 até o 25. E a palavra de Deus diz assim: Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia e Samaria, nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. E a sua fama percorria por toda a Síria, trazia-lhe todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades. Tormentos, denominados paralítico, e ele curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, Jerusalém, da Judéia e do Jordão, e outras cidades. E vamos também conhecer a ressurreição da filha de uma viúva na cidade de Naim, quando Jesus percorria ali, né? E aconteceu que essa passagem está lá em Lucas, versículo 7, vou estar lendo do 11 ao 17. E a palavra de Deus diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto, a filha um filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo ao Senhor Jesus vendo isso, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando, tocou no caixão, né? Que está aqui na Bíblia, está escrito Equife. E os que levaram pararam. Os que levaram o caixão pararam e disse: Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, todos tiveram temor a Deus ali, e glorificava a Deus, dizendo: O grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Toda vizinhança creu nesse acontecimento. O que nós aprendemos com essa passagem bíblica aqui é que Jesus diz assim: Bem-aventurados que não viram e creram. Então, vou estar também compartilhando aqui em Lucas, porque às vezes as pessoas nem crêem que Jesus ressuscita. Está lá em Lucas 23, do verso 39, quando Jesus foi ali crucificado e 2 malfeitores crucificados com ele. E um deles tinha Jesus e tinha dois malfeitores, um da esquerda e um da direita, sendo crucificados junto com Jesus. Então, aqui está um blasfemor contra Jesus, que não creu nos milagres de Jesus. Um da esquerda, que blasfemou contra Jesus, falou assim: Não é tu, Cristo, salva-te a ti mesmo. E nós também respondemos, porém o outro respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estamos sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os castigos que nosso atos merece.
mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, ele acrescentou, Jesus, lembras de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu aquele homem, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus que fez tantos milagres, né, na Bíblia, tantos milagres, e as pessoas blasfemas que não acreditam na ressurreição de Jesus, não acreditam no Espírito Santo. E hoje, na Bíblia, a gente vemos que lá em João, no versículo 1, acho que 18, lá em João, né, que a palavra de Deus diz assim, mas todos quando receberes de Deus o poder, seres filhos de Deus. Passou da criação para se tornar filho de Deus, todos aqueles que receberes, não só apenas creres, mas receberam, né, de como Senhor, seu Salvador. E Marcos, como Jesus crucificado, Marcos 15, 27, como Jesus crucificado, também dois ladrões, né? Um creu na ressurreição, dos milagres que Jesus tinha feito, o outro viu também, mas ele não creu na ressurreição de Jesus. Não creu, mas blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, que não creu na ressurreição. Tomé foi o homem que não creu. Depois, quando Jesus ressuscitou, né, que foram dar a notícia para Tomé que Jesus ressuscitou, ele não creu. É um discípulo de Jesus. Ele precisou ver, queria ver Tomé, ele queria ver Jesus. Tomé queria ver a marca de Jesus, né? Jesus veio, ressuscitou e apareceu para Tomé para mostrar a marca, né? Marca dali da crucificação. Tomé foi um discípulo de Jesus que precisou ver para crer. Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu até ele para provar que ele tinha ressuscitado, que ele não acreditou na notícia que veio trazer para ele. Jesus respondeu para Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está falando para bem-aventurados aqueles que não viu. E Tomé tinha visto, mas ele não quer que a pessoa ver além da. Então, essa passagem que está aqui, né, na ressurreição de Jesus, que nós estamos lendo, que está lá em Romanos 10, 9, Lucas 23, 42 e 43. E Jesus não precisa mais provar que ele faz milagre, que ele ressuscita, porque a resposta já está na Bíblia. E as pessoas precisam ver para crer. Mas Deus falou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa passagem da ressurreição da filha da viúva, né, lá na cidade de Naim, quando Jesus demonstrou compaixão, o poder do amor, a intervenção, né? E esse ato, Deus se importa com todo o sofrimento e com as necessidades. E também, nos momentos difíceis, podemos transformar. E esse texto nos traz esperança e nos ensina a esperança em meio à autoridade, né, do poder sobre a ressurreição que Jesus tem. E nos momentos da circunstância, do sofrimento, e podemos confiar em Deus, e Ele está presente. Ele é o Espírito Santo que nos consola, que nos vem nos ajudar. E Ele nos restaura e nos dá esperança, né? Jesus se importa conosco. Ele é soberano e bendizemos o nome do Senhor. Deus tem uma solução para nossos dias difíceis, problemas e no tempo dele. E Deus não quis nos demonstrar que não só nesta vida, né, o agir, mas na eternidade. Eternidade.
Mesmo quando nós não veja, Deus está sob o controle. Estamos, às vezes, tão nessa vida, né? Problemas negativos, circunstâncias, aflições, situações e condições que podem causar dificuldade. Os desafios que nós vivemos. E logo não sabemos lidar. Emoções, sentimento, tristeza, medo, ansiedade, que é da nossa natureza. Mas lá em 1 Coríntios, verso 15, versículo 57, Deus diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos vencer a dor. E Deus fez e vai fazer conosco. E se passamos pela dor, desafios, mas vivemos pela fé, o amor e confiança na esperança, né? Estamos firmes na esperança. Deus é fiel para cumprir seus planos. Deus é fiel para cumprir com seus planos.